Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui ele está falando sobre idolatria. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Então não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que são contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, aqui fala sobre as obras da carne. Tá. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Alguns vão dizer, essas são as características de alguém homoafetivo? Não. Essas são as características de alguém sem Deus, de alguém que não está de acordo com uma conduta de santidade proposta por Deus. E inclui-se nisso as práticas homoafetivas, segundo o que diz a palavra que a gente acabou de ler aqui. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Que tipo de morte a palavra está dizendo aqui? Uma morte espiritual. Segundo a palavra, quem não caminha em santidade está exposto a todas essas práticas, a todas essas expressões de obras da carne. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5,16, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus
Crucificaram a carne, que é o que eu falei sobre deixar a velha vida para viver algo novo, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, Vilela, a palavra diz, segundo a palavra, quem faz isso não é do reino de Deus. Quem faz o quê, André? Tudo que eu citei, tudo que a palavra diz. Então não é para uma agenda LGBTQI. O problema é que parte da igreja parou numa agenda. A agenda que a santidade de Deus combate não é uma agenda LGBTQI, mas é uma agenda de obras da carne. Se você não acredita no que a Bíblia diz, isso não deveria te ferir. Isso não deveria te acusar. Agora, vamos lá. Pontos importantes sobre isso. Em primeiro lugar, obrigado pela liberdade de falar abertamente sobre. Primeiro ponto. 99% dos púlpitos das igrejas não são tomadas desse tipo de fala ou desse tipo de pauta, por exemplo. Sim, eu tive em várias igrejas e nunca ouvi nada a respeito. Pois é, só que a ideia que se constrói é que a gente só fala disso. Eu nunca ouvi. Então, quando a pergunta é sobre santidade ou o que é necessário para a salvação, a gente vai falar de uma nova vida, de uma nova conduta, a gente vai passear por isso, porque você precisa entender plenamente o que a Bíblia diz sobre. Ponto. Segundo ponto. Muita gente tem tomado, cara, uma agenda muito bruta contra essa questão da conduta do LGBTQI+. Às vezes, como é que eu posso dizer? Tem muitas falas que eu olho e não me representam. Tem muitas falas que as pessoas olham e falam, cara, como é que esse cara falou isso? E a igreja cristã também não se sente representada por essas falas. Vilela, pega isso aqui, irmão. Não é o orgulho evangélico que vai resolver o problema do orgulho gay. Tem muita gente que está querendo enfrentar o orgulho gay com o orgulho evangélico. Não é o orgulho evangélico que vai mudar a história. Então, Deus não nos chamou para a gente ficar numa posição de acusador, condenar ninguém, nem de acusar ninguém. Mas Deus nos chamou para apontar uma conduta que é equivocada. Porque qual é o sentido, segundo a fé que eu professo, segundo o ministério que na fé cristã eu exerço, pelos princípios que eu carrego, acreditar que você está indo para um lugar que não é bom e eu não te advertir sobre? Vamos ser sinceros. Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que pela medicina, aspartame seja cancerígeno. Vamos imaginar que pela medicina, aspartame seja cancerígeno. Você é um médico que acredita nisso. Aí eu tô aqui, ó, meio litro de aspartame. Não, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não, cara. Isso faz mal. Segundo o que você acredita. Você vai falar, não faz. Não, cara, mas não tem nada a ver, é bobagem. Não, você que sabe. A vida é sua. Mas eu não faria se fosse você. Assim como um médico vai advertir segundo o conjunto de princípios, entendimentos e teses que ele carrega, é a visão de mundo dele. Não, cara, isso aqui faz mal para a saúde. Não, mano, isso aqui vai acabar com você. Cara, você tem que dormir melhor, você tem que comer melhor. Somos ministros do Evangelho. Fomos chamados para anunciar a bondade de Deus, a santidade de Deus, a salvação de Deus. E quando alguém perguntou qual é o pré-requisito para isso, você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa morrer para a velha vida e nascer de novo. E você precisa viver uma renovação através da transformação do seu entendimento, de uma metanoia. E quando a sua mente é transformada, você começa a ter uma conduta diferente. E é isso que o Evangelho propõe. Eu não concordo. Tá tudo bem. Deus não vai mudar porque a minha opinião diverge de um princípio dele. Eu não concordo. Tá tudo bem. Eu não estou aqui pregando opiniões. Os meus sermões não são construídos em opiniões. Meus sermões são construídos em fundamentos. Eu não concordo. Eu não acho nem que Deus exista. Tá tudo bem. Se você não acha que existe, por que te fere isso? A OMS agora passou uma definição. Eu não acredito na OMS. Então, cara, tá tudo bem. A gente precisa entender que só tem peso o que a palavra diz para aqueles que creem que a palavra é uma verdade. Faz sentido? Sim. Agora, olha que interessante isso aqui, Vilela. Existe uma parábola, que é uma parábola que fala sobre o bom samaritano. Você já deve ter ouvido, ela é muito disseminada, inclusive para quem não é cristão. A parábola do bom samaritano propõe uma coisa, que muita gente acha que ela fala sobre justiça social, sobre ajudar o outro, mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela está falando sobre redenção. E ela está falando sobre esse lugar que eu acabei de falar, que Deus não deu esse lugar de fala para a criação, para que a gente se torne juiz sobre a vida de ninguém. Olha isso. A Bíblia diz que um homem descendo por um caminho, ele foi
assaltado, foi largado lá quase morto. Então roubaram ele, quase mataram ele, acabaram com ele. E aí vem então um levita. O levita era alguém que fazia parte da tribo de Levi, que cuidava do templo e das coisas ligadas aos rituais, e aí está descendo um levita pelo mesmo caminho, vê o homem caído e passa direto. Aí a Bíblia diz que vem então em seguida um sacerdote pelo mesmo caminho, vê o homem caído, não faz nada e segue. Aí muita gente fala, a religião é hipócrita, a religião não ajuda o necessitado. Não, Deus está falando de algo muito mais poderoso. A Bíblia diz que vindo então um samaritano de viagem, ou seja, ele não era de lá, ele veio para cá, mas ele não era daqui. Vindo então um samaritano de viagem por um outro caminho, encontra um homem caído, ferido e quase morto. Ele coloca óleo sobre as feridas, ele coloca vinho sobre as feridas, e ele leva até uma hospedaria. Ele paga o preço que é necessário e ele fala, cuida bem dele porque eu vou voltar para buscá-lo. Quem é esse homem caído e ferido no meio do caminho? É o Vilela, o André, é o Lucas, é a Thalita, é a criação, porque a Bíblia diz, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quem que é o samaritano de viagem? É o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá, ele se fez carne, foi fruto de uma semente incorruptível, mas foi gerada dentro do ventre de uma mulher. Então, quando a Bíblia diz que o levita não fez e o sacerdote não fez, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o homem que está debaixo de uma condição de pecado não pode redimir ninguém de pecado. Só aquele que não cometeu pecado poderia fazer isso. O homem que não está debaixo de juízo não pode julgar ninguém. Só alguém que é juiz pode fazer isso. E aí a Bíblia diz que ele coloca óleo e vinho, que na Bíblia é uma representação de uma unção fresca, unção que despedaça o jugo, renovo e vinho novo, vida nova. E aí ele pega e coloca numa hospedaria, ele paga o preço que foi necessário. Que hospedaria é essa? Cara, eu acredito que essa hospedaria se chama igreja. Porque a gente foi salvo por Jesus no meio do caminho, a gente estava quebrado, quase morto. E ele leva a gente até um lugar seguro e ele fala, cuida bem dele porque eu vou voltar para buscar. Então eu acredito, dentro da nossa cosmovisão, que a igreja é uma agência do céu estabelecida por Deus na terra. Ninguém é perfeito. Cara, começando por mim, o evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Eu jamais posso me colocar numa posição de juízo ou de valor de que eu sou superior a quem eu ministro. Eu não lembro se é do Leonard Ravenhill no livro Porque Tá do Pleno Avivamento. Eu não lembro quem é o autor, que ele diz que precisamos pregar como moribundos falando a moribundos. É como alguém que daqui a pouco meus olhos vão se fechar, eu vou partir, eu preciso falar para todo mundo aquilo que eu creio, porque todo mundo é dependente da mesma graça que eu sou dependente. Então, se um dia eu subo no púlpito numa condição de julgador, eu já não tenho amor na minha palavra, já não tem graça no que eu estou falando, já não tem sentido no que eu estou fazendo.